Olá, eu sou Érica Tomás, professora da Universidade Federal do Maranhão, e hoje vamos conversar sobre como calcular o tamanho das amostras em estudos epidemiológicos. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Muito bem. O cálculo do tamanho da amostra é um dos temas mais requisitados, digamos assim, por estudantes de epidemiologia. É um tema que as pessoas costumam ter alguma dificuldade, né? Mas a intenção da aula de hoje é que a gente desmistifique essas dúvidas todas que existem em torno deste tema, tá? Então, para calcular tamanho de amostra, a gente precisa de alguns passos e de alguns itens. E eu, então, sistematizei esta aula, bem breve, em 10 passos, 10 itens que são necessários para o cálculo do tamanho da amostra. E essa é a lista do que devemos considerar para calcular o tamanho da amostra. Deixa eu só pegar uma ponteira. O primeiro item é que a gente, antes de mais nada, precisa saber qual é o objetivo do trabalho. E um trabalho que tenha um único objetivo, uma única pergunta de investigação, vai gerar um único cálculo de tamanho da amostra. Porém, se o trabalho ele é exploratório, tá? Se o estudo ele tiver várias perguntas, então, teoricamente, deveriam ser feitos vários cálculos de tamanho de amostra. Um segundo item seria o desenho do estudo. É preciso saber se o estudo é exploratório, se o estudo é analítico, se o estudo é descritivo ou não, né? Precisamos também, para um dos parâmetros, né, a depender do desenho do estudo, um dos parâmetros que vai ser requisitado no cálculo do tamanho da amostra é o tamanho da população. Um quarto item seria a proporção ou a média do evento que se está estudando, né, para poder calcular o tamanho da amostra. Um quinto item a considerar é a medida de associação entre as variáveis. Além disso, precisamos saber informações sobre os grupos de estudo, o número de grupos, a razão entre esses grupos, se os grupos são pareados ou não, né? Um sétimo item seriam as características dessas variáveis. O oitavo, quanto de erro eu posso aceitar no meu estudo. O nono item que a gente vai levar em conta para o cálculo do tamanho da amostra é a previsão de perdas ao longo do trabalho e, por fim, o efeito do desenho. Então, na aula de hoje, a gente vai rapidamente conversar sobre cada um desses 10 itens. Muito bem, como eu mencionei no início, é preciso saber qual é o objetivo do trabalho para que se possa fazer o cálculo do tamanho da amostra, né? Se o objetivo do trabalho é saber qual é a prevalência de um determinado agravo, o cálculo da amostra será feito de uma forma. A fórmula para calcular o tamanho da amostra é de um jeito. Mas, se o que eu quero saber, ou seja, aqui em cima eu tenho uma pergunta que é descritiva, né? Qual é a prevalência de um agravo? Qual é a incidência de um agravo? Qual será a taxa de mortalidade de um agravo? Ou seja, não tem um grupo de comparação, eu só quero saber da frequência de um determinado evento, tá? Então, isso gera um determinado tipo de cálculo de tamanho de amostra. Mas, se o meu objetivo do estudo é saber qual é a associação, qual é a relação entre dois eventos, uma exposição e um desfecho, então o cálculo do tamanho da minha amostra será diferente. Será de outra forma, usando outras fórmulas, usando um outro caminho,
tá? Então, que fique claro que esse é o primeiro passo. Qual é o objetivo do trabalho? Quais são as perguntas de investigação? O segundo item é, qual é o desenho do estudo? Então, alguns softwares que fazem cálculo de tamanho de amostra, eles vão perguntar para você, o teu estudo é um survey? Ou ele é, ou seja, se é um survey, ele está pressupondo que o desenho do estudo é descritivo, tá? Você não tem grupo de comparação. Ou o desenho do estudo é uma coorte, tanto faz prospectiva ou retrospectiva, ou é um estudo do tipo analítico, porém transversal, né, onde exposição e desfecho são observados no mesmo momento do tempo, ou o estudo é um caso controle, e se for um caso controle, o software vai te perguntar se ele é um caso controle pareado ou não. Ou alguns outros softwares são mais apropriados para desenhos de estudo do tipo ensaio clínico, tá? Então, esse é o segundo passo a considerar no cálculo do tamanho da amostra. Então, qual é o objetivo da pesquisa? Foi o primeiro item. Qual é o desenho do estudo? O terceiro item é tamanho da população. Vocês verão que o tamanho da população só será perguntado para o cálculo do tamanho da amostra se o desenho do estudo for descritivo, tá? Se for um survey, tá? Se o trabalho que você pretende fazer for um estudo do tipo analítico, em que você quer saber a associação entre A e B, ou entre exposição e desfecho, então o tamanho da população não será um parâmetro a ser investigado. Mas nos estudos descritivos vão perguntar para você lá no software qual é, ou se você estiver fazendo via fórmula mesmo, se você estiver calculando, né, sem a ajuda de um software, mas fazendo você próprio o cálculo do tamanho da amostra, o parâmetro, né, tamanho da população será solicitado. E aí, só relembrando de uma aula anterior, que a gente viu que quanto maior o tamanho da população, maior será a amostra necessária para estudar esse evento, né? Porém, até um determinado limite. Não é uma linha reta em que quanto maior o tamanho da população, maior o tamanho da amostra em um crescimento como uma constante. Não. Chega um determinado momento em que tanto faz você aumentar ou não o tamanho da população, né? Que o tamanho da amostra vai permanecer praticamente igual, né? E aí a gente volta a falar sobre a população finita ou infinita, e no software, ele, por default, ele costuma vir que o tamanho da população é infinito, então ele coloca lá 9999999, representando que é uma população infinita, portanto, maximizando o tamanho da amostra que vai ser calculado. O quarto item a ser considerado no cálculo do tamanho da amostra, e nesse caso, tanto para estudos descritivos quanto para estudos analíticos, é a proporção do evento que se está querendo estimar. Então, às vezes, o teu trabalho, a tua pesquisa é para saber qual é a proporção de um determinado problema, de um determinado agravo. Quando você vai calcular o tamanho da amostra para responder a essa pergunta, o software te pergunta qual é a proporção do agravo, né? E se você soubesse, você não precisaria fazer o estudo, mas como o cálculo do tamanho da amostra ele é uma estimativa, tá? Por erro e aproximação, né? Então, você pode fazer diferentes cálculos de tamanho de amostra, utilizando diferentes parâmetros, e você vai depois adotar aquele que for o mais adequado para os limites do teu trabalho, né? Então, um dos itens que o software vai te perguntar, ou a fórmula vai te perguntar, é qual é a proporção estimada. E como você não sabe qual é a proporção do evento, você pode utilizar uma dessas três estratégias, né? Ou fazer um estudo piloto para estimar na tua amostra prévia, né? Qual é a proporção do agravo que você está estudando. Ou você pode recorrer à literatura e identificar estudos
com perguntas semelhantes à sua e pegar a estimativa desse trabalho e utilizar essa estimativa para calcular o seu tamanho de amostra, ou você pode utilizar um tamanho de amostra, um tamanho de proporção, geralmente 50%, que ela vai, então, maximizar o tamanho da tua amostra, o cálculo do tamanho da tua amostra, tá bem? Outro item que vai ser solicitado é qual é a medida de associação. Se o desenho é analítico, né, se você quer saber da associação entre exposição e um desfecho, então o cálculo do tamanho da amostra vai te perguntar, você quer uma amostra que tenha poder para identificar diferenças estatisticamente significantes, considerando uma medida de associação de que tamanho? Né? E aí ele te pergunta, ou o OR, você vai informar lá uma medida de associação do tipo odds ratio, ou você vai informar uma medida de associação do tipo risco relativo ou razão de prevalência, que são calculados da mesma forma, né? Então, se você, por exemplo, colocar lá que você quer 2 de odds ratio, você está dizendo que você quer um tamanho de amostra que seja capaz de identificar diferenças estatisticamente significantes para uma medida de associação que seja de pelo menos 2, tá? 2 ou mais. Da mesma forma, você vai usar um piloto ou um estudo similar, ou você vai utilizar uma medida de associação que tente maximizar o tamanho da tua amostra. Tá? O sexto item diz respeito aos grupos de estudo. Né? Quando você quer saber, por exemplo, a proporção de um determinado agravo em uma população, não é um único grupo de estudo. Não vai ser necessário isso. Mas se você quer saber a prevalência em diferentes populações, então você terá diferentes grupos. Por exemplo, se você quiser saber da prevalência de um agravo no sexo masculino e no sexo feminino, né? E você quiser, inclusive, saber a diferença dessa proporção, desse agravo entre sexos, então você tem 2 grupos. E são 2 grupos, né, montados a partir do status de exposição, né, pressupondo aí que o sexo é uma variável que está considerada no teu estudo como um preditor de um determinado agravo, que seria, por exemplo, probabilidade de óbito por COVID. Então, nesse exemplo, você terá 2 grupos, e esses grupos serão formados a partir do status de exposição, sexo, masculino ou feminino. Mas, se o teu desenho de estudo é um caso controle, em que você começa o estudo a partir do óbito, né? E aí, o óbito por COVID, por exemplo, seria o desfecho, e o grupo controle seria pessoas que não morreram. Então, da mesma forma, você terá 2 grupos. Morreu e não morreu, né? O desfecho, sim ou não. Que também, mas nesse caso, né, a formação dos grupos se deu a partir do status de desfecho. Você vai ser perguntado, né, lá no cálculo do tamanho da amostra, qual é a razão entre esses grupos, entre exposto e não exposto, no caso, nesse exemplo que eu dei, sexo feminino ou masculino. Então, em geral, por default, o software já coloca lá 1 para 1, razão de 1 para 1. Você está dizendo que os grupos eles têm uma proporção semelhante, né? Um homem para cada mulher, ou um doente para cada não doente, né? Um exposto para cada não exposto. Ou você pode alterar essa razão, né? A depender de qual é a característica dessa variável no universo. De onde o estudo veio, ou na amostra que você está estudando, tá? E, por fim, uma característica que será perguntada também é se esses grupos, eles são pareados ou não. Como eu mencionei agora há pouco, quando você refere que o estudo é do tipo caso-controle pareado, então pronto, você já está dizendo que a amostra é pareada. Ou, às vezes, em estudos do tipo... alguns softwares que são mais apropriados para estudos do tipo ensaio clínico, a amostra, ela vai avaliar o efeito de um determinado agravo, né? Então, ele vai estudar o antes e o depois
Então, nesse caso, também a amostra será do tipo pareada, tá? Muito bem. Aqui eu coloquei uma observação, o número de categorias da variável vai te dizer quantos grupos existem. Então, se, por exemplo, você quer saber da relação entre cor, né? Cor da pele e um determinado desfecho, talvez um exemplo da odontologia, né? Doença periodontal. Sim ou não, né? O desfecho é doença periodontal, sim ou não, mas a exposição é cor da pele. E aí a cor da pele tem várias categorias, né? Branca, preta, parda, amarela e outras. Então você teria, nesse caso, 5 grupos, tá bem? Porque você quer saber da prevalência de doença periodontal em cada um dessas cinco categorias de cor da pele. Então teria 5 grupos. Muito bem. Outra informação que você precisa saber é das características da tua variável, especialmente do teu desfecho, né? O teu desfecho, ele é categórico, do tipo nominal, né? Sim ou não, quando não tem nominal dicotômico ou com mais de 2 categorias, mas nominal significa que não tem ordenação entre essas categorias, ou o teu desfecho é do tipo categórico ordinal, né, com uma ordenação, ou o teu desfecho é numérico, do tipo discreto, como uma contagem, ou é numérico do tipo contínuo, né, com casas decimais. Então, essa é uma informação que vai ser também solicitada para você. O 8º item é quanto de erro eu vou aceitar no cálculo do meu tamanho da amostra. E é você quem vai dizer quais são qual é o tamanho do erro que você vai aceitar. Em geral, né, você vai aceitar um erro amostral de, no máximo, em torno de 5%, né? Às vezes você vai precisar colocar mais do que isso. E esse erro amostral seria a diferença entre o parâmetro da população e o valor que você estima, né, encontrar na sua amostra. Da mesma forma, o software ou a fórmula, né, vai te perguntar qual o tamanho do erro tipo 1. Né? Lembrando que o erro tipo 1 é aquele que você comete quando você rejeita a hipótese nula e, na verdade, a hipótese nula é verdadeira. E que, por convenção, costuma-se aceitar, no máximo, um erro tipo 1 de 5%. O erro tipo 1 é também chamado de alfa. E o complemento do erro tipo 1 é o intervalo de confiança. Então, se o erro tipo 1 é de 5%, o teu intervalo de confiança será de 95%. Muito bem. O software ou a fórmula, ele também vai perguntar para você quanto de erro tipo 2 você aceita, né? Ou seja, erro tipo 2 é o beta, né? Que é aquele erro que você comete quando você aceita a hipótese nula, mas na verdade a hipótese nula é falsa. E o beta, ele é o erro tipo 2 ou beta, né? E o complemento dele é o poder do teste. Então, às vezes, o que vai estar perguntado lá não é qual é o tamanho do beta, ou qual é o tamanho do erro tipo 2. O que vai ser perguntado é qual é o poder do teste que você quer para calcular o tamanho da tua amostra. Tá? Então, isso você vai dizer previamente quando você está fazendo o planejamento do teu estudo, né? Então, o cálculo do tamanho da amostra é feito antes da coleta dos dados, né? Muito bem. O 9º item bom, eu vou fazer cálculo do tamanho da amostra, mas quase sempre, né, uma coisa que você deve considerar eu terei perdas. Eu acredito que eu vou ter perdas. É sempre aconselhável que você preveja a possibilidade de perdas e que, portanto, você acrescente um excesso de tamanho de amostra, prevendo a possibilidade de que algumas pessoas vão sair do teu estudo, se o teu estudo é longitudinal, ou mesmo que você terá algumas perguntas que não vai ter resposta, né?
perda por não resposta para algumas variáveis. Então, também é você quem vai dizer quanto de perda quanto de excesso de amostra você quer acrescentar ao teu estudo pela possibilidade de perdas. Sugiro que pelo menos 10%, né? Mas esse tanto de perda é você quem vai definir. Se o teu estudo é uma coorte, ou um estudo do tipo ensaio clínico, e especialmente se é uma coorte ou um estudo longitudinal de longa duração, é aconselhável que você coloque um excesso de amostra aí bem representativo, de até 25% ou mais até, porque muitas dessas pessoas serão perdidas ao longo do teu trabalho. E o último item é o efeito do desenho, que será objeto da nossa próxima aula, né? O efeito do desenho, ou em inglês, design effect, é um excesso de amostra também que você vai acrescentar ao teu trabalho, considerando que a amostra, que o tipo de desenho da amostra do teu trabalho não foi uma amostra aleatória, probabilística do tipo aleatória, simples, com reposição. Se o desenho da tua amostra não foi esse, especialmente se o desenho da tua amostra foi uma amostra por conglomerado ou uma amostra do tipo complexa, é importante que você acrescente um excesso de pessoas no teu trabalho, prevendo o efeito do desenho. O efeito do desenho, então, ele é uma razão entre qual é a precisão observada com a tua amostra, com o desenho da tua amostra, complexa ou diferente, né, uma amostra do tipo por conglomerado, por exemplo, a razão entre a precisão observada na tua amostra pela precisão que seria observada se a tua amostra fosse do tipo aleatória, simples, com reposição. Se o efeito do desenho for igual a 1, significa que você não teve perda de precisão, ou seja, o desenho amostral do teu trabalho, ele foi tão preciso quanto teria sido se o teu desenho amostral tivesse sido uma amostra do tipo aleatória, simples, com reposição. Mas, se o teu desenho amostral for diferente, né, é preciso colocar um excesso de amostra aí. Mas a gente vai conversar sobre isso melhor em uma próxima oportunidade. Alguns softwares, eles fazem o cálculo do tamanho da amostra não perguntando aqueles parâmetros que eu mencionei antes, mas perguntando qual é o desenho do estudo. O Biostat, por exemplo, ele vai te perguntar isso. Qual é o desenho, desenho do estudo não. Qual é o teste estatístico realizado, né? E aí, eu só recapitulando aqui, eu gosto muito desse esquema, né? Que ele vai dizer qual é o desenho do estudo indicado, dependendo de algumas características, né? Se o teu evento que você está estudando, né, o desfecho, ele é contínuo, com distribuição normal, com uma única amostra, então vai usar o teste T. Se ele tem 2 ou mais amostras, mas elas são emparelhadas, então a nova com repetição. Se são só 2 amostras emparelhadas, é o teste T emparelhado. Se são só 2 amostras independentes, é o teste T independente. Se forem mais do que 2 amostras, né, mais do que 2 grupos, e eles forem emparelhados, é o ANOVA com repetição. Mas se forem mais do que 2 grupos independentes, então seria o ANOVA do tipo one way. E assim, se forem dados ordinais ou dados contínuos, não paramétricos, né, sem distribuição normal, para uma amostra, Wilcoxon. Para 2 amostras emparelhadas, Wilcoxon, não emparelhada, Menuitney. Para mais do que 2 amostras, emparelhada, o Friedman. Independentes, o Kruskal-Wallis. E, por fim, se forem dados nominais, né, para amostras emparelhadas com tamanho pequeno, o teste do sinal. Amostras emparelhadas com tamanho grande, o McNimer, mais do que 25 sujeitos, né? Ou se forem amostras independentes, pequenas, o exato de Fischer.
e amostras independentes com tamanho maior que 25 observações, o Q quadrado. E se for uma análise do tipo regressão, né? O tipo de regressão vai depender do desfecho, né? Se o desfecho é dicotômico, com frequência rara, né? Um desfecho raro, regressão logística. Se for um dicotômico com uma frequência mais frequente, né? Se for um desfecho frequente, então pode ser regressão de Poisson ou a mesma binomial negativa. E assim, diferentes tipos de regressão são aplicados dependendo do tipo de desfecho que você vai utilizar no teu trabalho, né? E para finalizar, uma breve consideração aqui de que cálculo de tamanho de amostra se faz antes do trabalho ser realizado, no processo de construção do projeto, né, quando você está fazendo o planejamento do teu trabalho. Então, para responder a essa pergunta que eu tenho, qual é a amostra mínima que eu precisaria considerando os parâmetros A, B, C, D e as estimativas A, B, C, D e E. Porém, é muito comum trabalharmos com bases de dados secundárias, bases de dados que já foram coletadas, e eu, então, vou fazer uma pergunta que não foi a pergunta original para aquele trabalho, tá? Portanto, nesse caso, eu não vou fazer cálculo do tamanho da amostra, porque eu não vou voltar a campo para saber quantas pessoas eu preciso para responder ao meu trabalho. O que eu vou fazer agora é, com esse tamanho de amostra que existe, qual é o poder que eu tenho para responder à pergunta de investigação que eu estou fazendo agora. Então, o cálculo do tamanho da amostra se faz previamente. E a estimativa do poder da amostra se faz a posteriori. Tá? Então, o cálculo do tamanho da amostra é a priori e o cálculo do poder da amostra se faz depois. Muito bem. Alguns softwares são utilizados, né, para fazer esses cálculos de tamanho de amostra, e eu, então, na aula presencial, vou conversar com vocês um pouco sobre esses softwares. Vou apresentar para vocês, primeiro, o AppInfo, que é que eu julgo mais simples de utilizar, mais fácil de operar, mas ele não se aplica a todos os casos, né? Depois eu vou mostrar um pouco para vocês do Biostat, para algumas situações específicas, e vou falar também para vocês, vou apresentar o Stata e até o OpenApp também, que pode ser utilizado para fazer esses cálculos, tanto de tamanho de amostra, quanto de poder do estudo, tá bem? Então, era isso por enquanto, um abraço e até a próxima.